Que o mundo está cheio de falsos mestres, disso você já sabe. Mas você também saberia identificar um desses falsos mestres infiltrado aí na sua igreja? Você também saberia ajudar as pessoas que estão começando a ser enganadas por ele? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fernando Martins. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse canal nós falamos de Bíblia, de teologia, de apologética, de falsos mestres, de verdadeiros mestres e de todo tipo de assunto que está relacionado com essas coisas, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te sugerir curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal e em outros canais que fazem um trabalho parecido. Porque assim você ensina pro algoritmo do YouTube que você gosta desse tipo de coisa. E você faz esse tipo de coisa chegar em outras pessoas que, assim como você, também precisam ouvir os conteúdos que nós trazemos aqui. Então, se você já se inscreveu, já curtiu, já fez o que tinha que fazer, agora sim nós podemos ir diretamente para o nosso conteúdo de hoje. Bem, de longa data nós já sabemos que os falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores e profetas, eles têm causado uma péssima impressão a respeito da igreja, né? A reputação da igreja tem sido jogada no lixo, na lama, por causa dessas pessoas. Mas como que surge um falso profeta? Como que eu consigo identificá-lo? Eu quero trazer aqui 5 sinais para você identificar falsos profetas, falsos mestres ou pessoas que estão se candidatando a esse cargo, porque não sei se você sabe, mas um falso profeta não nasce já sendo falso profeta, né? Quando você chegar numa EBD, ou numa salinha das crianças na sua igreja e perguntar para eles o que eles querem ser quando crescer, ninguém ali vai dizer, nossa, eu quero muito crescer para virar um falso mestre, eu quero ser um falso pregador do evangelho e enganar muitas pessoas. Não, não é assim que funciona, tá? Um falso mestre não nasce pronto, ele vai sendo formado por múltiplos fatores. E então, quando ele começa a, de fato, amadurecer nesse seu caminho do mal, aí a gente consegue não só identificar, mas combater tudo que ele está fazendo e dizendo, tá? Então as coisas que eu vou te falar aqui hoje servem para que você combata os falsos mestres formados, mas para que principalmente você identifique isso nascendo no coração de irmãos que hoje são piedosos. Tem muita gente se perdendo, tá? Você tem que lembrar que todo falso profeta primeiro foi um falso irmão. E ele se tornou um falso irmão, talvez por influência simplesmente diabólica e satânica na vida dele, por culpa dele próprio, sim, mas às vezes é por falta de instrução. É por falta de um irmão mais maduro chegar perto dele, ajudá-lo, indicá-lo o caminho, não só criticar os erros, mas ajudá-lo também a se consertar diante de Deus. Então que esse vídeo de hoje traga informações para que você possa ser essa pessoa. Agora vamos aos sinais que identificam esses falsos mestres. O primeiro sinal, sem dúvida nenhuma, é uma mensagem que é oposta à doutrina cristã, tá? Como que você identifica isso? No passado, quando os apóstolos de Jesus foram escrever a respeito de seitas e heresias, eles falavam de grupos que negavam abertamente a mensagem de Jesus. Mas hoje em dia, os falsos mestres, eles estão muito mais sofisticados, tá? É muito raro, muito difícil, no meio evangélico, alguém chegar dizendo para você que ou Jesus não existiu ou ele não era Deus. Quem faz isso são normalmente grupos sectários. Mas os falsos mestres presentes em muitas de nossas igrejas pregam contra a divindade de Cristo não de forma explícita, mas implícita. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você com certeza já deve ter ouvido falar de coisas como teologia da prosperidade, teologia coach, confissão positiva. E se eu te falar que essas coisas são uma forma de negar a divindade de Jesus? Parece loucura, né? Porque esses pregadores, normalmente, eles dizem que Jesus é Deus e que Jesus é muito importante. E, inclusive, colocam o nome de Jesus no final dos seus decretos, né? São pregadores que te ensinam a chamar à existência as coisas que não existem e no final você coloca o nome de Jesus como uma espécie de carimbo ali. Essas pessoas e essa mensagem principalmente está descaracterizando quem é Jesus na nossa vida. Porque Cristo, primeiramente, ele não é um carimbo para a minha oração. Jesus não deve ser usado como um selo de qualidade para que agora a minha oração vai ser ouvida, porque eu só coloquei o nome dele lá no meio. Eu já gravei outros vídeos aqui, que inclusive devem estar aparecendo em algum lugar aqui da tela, para você clicar, onde eu ensino sobre orações verdadeiras e orações mentirosas. E no fim, você tem que entender
que Jesus não é esse gênio da lâmpada e, principalmente, ele não é um meio para alcançar um fim, tá? Muitos pregadores diminuem a importância de Jesus ao colocá-lo apenas como um instrumento para que você alcance as suas bênçãos. Jesus deixa de ser soberano no trono e começa a ser apenas um garçom celestial que existe para te servir. Porque essas pessoas ensinam que você tem o poder de declarar e chamar à existência as coisas que não existem, o que é uma grande mentira, porque na Bíblia, o único ser que consegue criar a partir do nada não é o homem, nem o diabo, mas é Deus. Deus, somente Cristo consegue de fato criar as coisas a partir do nada. Então, cuidado com esse tipo de mensagem que endeusa o homem, porque normalmente, quando o homem é divinizado, Deus, ele é destronado. Jesus diminui para que o ego do homem aumente. Essas mensagens são profundamente anticristãs e são típicas de falsos mestres. Uma outra característica marcante dentro dessa mensagem contraditória que os falsos mestres carregam é que, além de descaracterizarem a pessoa de Jesus, diminuindo quem ele é, eles também descaracterizam a graça que Cristo oferece, tá? E isso não é uma novidade, isso vem desde o período bíblico. Existe uma pequena carta no Novo Testamento, um livro bem pequenininho que tem um capítulo só, chamado Carta de Judas. E não se preocupe, não é o Judas Iscariotes, não, tá? É outro Judas. Esse muito mais legal do que o Iscariotes. E nessa carta, Judas vai dizer que os falsos mestres, eles têm a habilidade de mudar a graça de Deus, transformando ela em libertinagem. A mensagem de Judas não poderia ser mais atual do que essa para o nosso tempo. Transformar a graça em libertinagem é algo típico de falsos líderes e de falsos mestres. Como eles querem apenas status, eles querem angariar muitos e muitos seguidores, eles entendem que é melhor não criticar pecados, nem trazer para você uma mensagem muito dura. Eles simplesmente começam a te ensinar, através das mensagens deles, que olhar para a cruz é a mesma coisa que acreditar que Jesus morreu para me dar licença para pecar. Basicamente é sobre isso. Transformar a graça em libertinagem está presente na vida de muitos falsos pregadores que vivem assim e que ensinam as outras pessoas a viverem assim. Normalmente são antinomistas, tá? Lembrando que um antinomista é uma pessoa que é contra a lei. São pessoas que dizem que o Antigo Testamento não serve mais para nada e que Jesus nos libertou para que vivêssemos da forma que quisermos. É interessante que hoje em dia, essa é a grande mensagem das igrejas inclusivas. Basicamente, não tem nada de errado com você. Se você é desse jeito, se você tem esses sentimentos, esses desejos, eles não são proibidos. Afinal, você é assim porque Deus quer. Você é desse jeito porque Deus te fez dessa forma e você não precisa mudar. Aliás, se você mudar, você vai estar indo contra a identidade que o próprio Deus te deu. Isso é o que Judas chamava de transformar a graça de Deus em libertinagem. E essa ideia de graça transformada em libertinagem é o que conecta o nosso primeiro sinal com o segundo sinal que a gente vai falar aqui hoje, que é o sinal do caráter contraditório. Todo falso mestre é naturalmente mascarado. Ele vive sempre uma vida dupla, tá? Você pode perceber, normalmente, um falso mestre é alguém que tem um discurso moral, pelo menos na maioria das vezes carrega um discurso de bondade, moralidade, de piedade, mas que na sua vida privada é completamente diferente do que ele é na vida pública. Apesar de que hoje a gente tem uma total inversão até nesse sentido, né? Tem muito falso profeta hoje que tem orgulho de ser falso profeta, não só no púlpito, mas também fora, né? Tem gente que tem feito postagens aí no Instagram gastando R$12.000 em lojas de marca e, enfim, gastando dinheiro dos fiéis arrecadado a partir de falsas profecias, infelizmente. Mas, normalmente, essa dualidade é algo esperado de um falso mestre porque o próprio Jesus havia falado sobre isso. Jesus ensina nos evangelhos que nós deveríamos tomar cuidado com os falsos mestres que se disfarçam de ovelhas. A ideia da dupla identidade, da vida mascarada, tá? Então, observe alguém muito além dos dons que ele tem, tá? Existem pessoas que têm dons maravilhosos e que conseguem fazer coisas incríveis com esses dons, mas o fruto precisa estar presente, tá? O fruto precisa estar presente. Satanás pode até imitar alguns dons, né? Vamos lembrar lá da época de Moisés, onde Moisés fazia um milagre e os sacerdotes do Egito faziam magias similares aos milagres de Moisés. No entanto, vida de oração, caráter, bom testemunho, isso os falsos mestres não conseguem forjar, porque simplesmente vai contra a natureza deles.
O terceiro sinal para se identificar um falso líder ou um falso mestre é o seu apego demasiado com o dinheiro. No Novo Testamento, o dinheiro de fato é um tipo de protagonista, mas um protagonista negativo. Com isso, eu não estou dizendo que ter dinheiro é algo do mal, tá? Ao longo da Escritura, muitas pessoas de Deus foram abençoadas com dinheiro porque isso fazia parte do propósito divino. Mas no Novo Testamento, Jesus vai falar corriqueiramente, né? Ele e os seus apóstolos vão falar muito sobre essa estreita relação entre o dinheiro e os falsos mestres, porque o dinheiro torna-se a única e maior motivação desses indivíduos. Paulo vai falar sobre isso com Timóteo, né? Falando sobre pessoas que pregam apenas por ganância, que ensinam apenas baseado naquilo que podem ganhar, que olham para as ovelhas não como indivíduos, mas como um rebanho para produzir renda, olham apenas como oportunidade de negócio. Falsos mestres são muito apegados a dinheiro e, por causa de dinheiro, manipulam as emoções de quem precisar manipular para conseguirem o que querem. Quarto sinal, quarto ponto que eu quero falar aqui hoje sobre como identificar um falso mestre está no fato de falsos líderes não lidarem bem com críticas. Pois é, os falsos líderes normalmente se colocam em uma posição onde eles são soberanos e inatingíveis. Eles usam até alguns jargões do tipo, eu sou ungido do Senhor e por isso você não pode tocar em mim, ou se você falar mal do seu pastor, perderá a cobertura espiritual. Esse tipo de coisa é usado por essas pessoas exatamente porque eles têm dificuldade em ouvir críticas, aceitar críticas e mudar de acordo com essas críticas. Se você conhece um líder, ou se o seu líder é assim, se ele simplesmente não ouve ninguém que tem uma posição contrária à dele, se ele não admite a possibilidade de estar errado, infelizmente esse é o sinal de que ali está se desenvolvendo um falso mestre, ou talvez ele já seja um falso líder maduro há muito tempo. Porque há um momento em que o falso líder simplesmente para de ouvir qualquer outra voz que não seja a voz do diabo ou a voz do seu próprio ego. E agora, um quinto sinal implica mais a falsos profetas mesmo, que é a ideia de profecias furadas e revelações adaptáveis. Sabe aquelas igrejas que são movidas por esse tipo de coisa, né? Onde você tem ali o suposto pastor ou profeta que fica dando revelações das mais genéricas possíveis para as pessoas. Cuidado com esse tipo de ambiente, tá? Ele é muito propício para a criação de falsos profetas que acreditam muito em sinais miraculosos que muitas vezes não vêm de Deus e que não tem nada a ver com a Escritura ou com a Bíblia Sagrada. Normalmente essas profecias ou não se concretizam ou são readaptadas pelo profeta, né? Então, o profeta vai e revela alguma coisa ali e diz o seguinte, olha, Deus está me mostrando que na sua família alguém tem inveja de você. Veja bem, nem todo mundo é querido pela família, tá? O próprio Jesus não era querido por todos os membros da sua família da mesma maneira. Então é claro e é natural que alguém na sua família não vai gostar de você. Não caia nessa. Falsos mestres normalmente te colocam no centro como se você fosse protagonista ou vítima de alguma coisa e nunca atacam o seu pecado, exatamente porque eles querem te convencer, te seduzir e te trazer para o lado deles. Afinal, se ele te agrada, fica mais fácil para ele te manipular. Esse é o pensamento de um falso líder. Mas e agora? Agora que eu te falei sobre como identificar um falso mestre, você já está pensando em algumas pessoas que se encaixam nisso. Quais são as ações que nós, enquanto cristãos e discípulos de Jesus, podemos e devemos tomar nessa situação? Eu separei aqui 4 ações, 4 coisas que nós podemos fazer mediante a existência de falsos mestres, que, como nós vimos, não é uma possibilidade, é simplesmente um fato que a Bíblia já avisa desde muito tempo atrás. Primeiro, a ação número 1 é a mais óbvia de todas. Conheça as Escrituras. Você tem que entender a Bíblia, você tem que aprender a Bíblia, você tem que interpretar e você tem que aplicar ela corretamente, porque falsos mestres se criam em ambientes de analfabetismo bíblico, em locais onde a Bíblia é pouco valorizada e o conhecimento não é aprofundado. Se você for alguém que entende, que conhece de Bíblia, que se aplica, você não vai ser enganado e você pode ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de outras pessoas. Então, abra sua Bíblia,
conheça e mergulhe profundamente na palavra de Deus, porque aquele que mergulhar na palavra de Deus não vai ser confundido por nenhum falsário. A ação número 2 é algo que a gente já mencionou aqui quando a gente falou sobre um dos sinais de um falso líder, né? Lembra que a gente falou sobre a contradição que existe entre a vida privada e a vida pública de um falso líder? Com isso, a ação que nós podemos tomar para identificar essas pessoas é não julgar simplesmente por aparência ou pela primeira impressão. Conheça seus líderes da forma mais profunda possível. Se envolva na vida da igreja e na vida de quem conduz e de quem ensina a igreja. Somente assim você pode, de fato, fazer uma avaliação justa da sua liderança. Ação número 3, denuncie o erro doutrinário com amor e com firmeza. Essa parte aqui é muito importante e cabe um adendo, tá? Existem ambientes onde, de fato, não adianta muito você protestar. Afinal, toda aquela liderança está ligada àquela visão herética e eles não vão abrir mão disso. Nesse caso, se você não pode fazer nada, o melhor é que você saia e procure uma comunidade saudável. No entanto, eu quero abrir um parêntese aqui. Deus também trabalha com seus infiltrados. Tem muita gente de Jesus que está em ambientes tóxicos, mas está ali por um motivo. Está ali para proteger os mais vulneráveis. Vamos nos lembrar que falsas igrejas também convertem pessoas, e essas pessoas precisam ter os seus olhos abertos acerca daquilo que é o verdadeiro evangelho. Que você possa ser essa pessoa arraigada na Bíblia e que enquanto você tiver espaço dentro dessa comunidade, que você possa ensinar a palavra de Deus de forma justa, eficaz e verdadeira. Bem, esse foi o nosso conteúdo, o nosso vídeo de hoje. Sempre lembrando que toda vez que você se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, você ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Se você também quiser aprender sobre Bíblia e teologia de forma mais organizada, simples, clara, profunda e comigo, eu te convido a se inscrever no meu curso Imersão Fundamentos, que fica aqui no primeiro link embaixo desse vídeo. Vai lá e vem ser meu aluno. No mais, que Deus te abençoe, que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e nós nos vemos no próximo vídeo.